corretas e justas por um Brasil melhor. Parabéns e muito obrigado pela parte. Obrigado, deputado Felipe. Continuando, eu quero me recorrer aqui a uma matéria que saiu também esta semana, aliás hoje, que diz o seguinte: DEM questiona acordo MST-Venezuela. E aí a matéria diz assim: deputado Caiado, hoje senador eleito, disse ao Estado que, a julgar pelas declarações feitas por Elias Jauá Milano, ministro das Comunas e Movimentos Sociais da Venezuela, o acordo constitui uma ameaça aos interesses internos do Brasil. Pelo que vi, entre aspas, tem mais a ver com a formação de milícias. Estão chamando um professor para dar aula de revolução em nosso país, afirmou a justificativa para a convocação dos ministros, que é o governo brasileiro repasse verbas públicas para entidades ligadas ao MST. Então aqui é uma matéria do Caiado dizendo sobre este acordo que foi firmado, o MST-Venezuela. Eu não sei no que a Venezuela pode colaborar com o Brasil num acordo dessa natureza, a não ser realmente vir aqui dar aula de milícia para que a gente possa, infelizmente, ver aquilo que está acontecendo nesse país. Então nós não podemos deixar, esta casa tem a obrigação de participar ativamente, de ter aqui uma oposição àquilo que o governo tem colocado nesta casa, para não deixarmos isso acontecer. É responsabilidade nossa, dos parlamentares dessa casa, fazer com que as leis, aquilo que vem do governo, que não é democrático, nós temos que barrar, para nós não cairmos no conto da famosa Venezuela. E aí, eu queria voltar para a eleição da presidente Dilma. Eu, como deputado federal do Partido Social Cristão, entendo que, uma vez vencidas as eleições, a presidente Dilma é a legítima presidente desse país e deve governar o país por mais 4 anos. Agora, o que é repugnante é a forma como veio esta vitória. Eu diria que esta eleição foi a vitória do medo sobre a esperança, porque houve uma coação com relação às pessoas, muitas vezes, que dependem de projetos sociais do governo, para que votasse na presidente, inclusive com a alegação mentirosa de que, se a presidente não fosse eleita, seria retirado deles esses benefícios sociais. E é interessante que, durante a campanha, a gente vendo a posição de um candidato, que é o vencedor, a presidente Dilma, e do outro lado, vendo o candidato derrotado, o senador Aécio Neves, propostas em direções opostas. Um dizendo que o remédio seria amargo, e a presidente dizendo que não, que o remédio amargo só seria ministrado pelo candidato da oposição, o senador Aécio Neves. E é interessante que logo, 3 dias após a reeleição da presidente Dilma, a primeira manchete que a gente vê na Folha de São Paulo é: 3 dias após a reeleição, o Banco Central sobe juros para 11,25%. Ou seja, aumentou a Selic em 0,25 pontos percentuais, coisa que durante a campanha foi negado. Foi dito que não seria feito o aumento de juros, porque isso impede o crescimento do Brasil, impede que as nossas empresas e as pessoas que já estão endividadas tenham um aumento na sua taxa de juros. E eu acho que nós precisamos falar com as pessoas, falar com a população, disputar uma eleição, mas em cima da verdade. E é gozado que logo após esta matéria, vem uma outra matéria que também durante as eleições não foi colocada, dizendo que não haveria necessidade, que é o Conselho dá aval para a Petrobras reajustar o preço da gasolina. E aqui diz que o reajuste deve ficar próximo dos 5%. Ou seja, mais uma decisão, mais um remédio amargo, além de aumentar os juros, nós estamos também agora tendo o aumento da gasolina, o aumento do combustível no Brasil. E as notícias negativas continuam, porque durante as eleições é proibido divulgar notícia negativa. Olha aqui só outra manchete: crise do setor elétrico já custou 105 bilhões de reais para o país, para nós, cidadãos e cidadãs brasileiros.
Por quê? Porque foi tomada uma medida eleitoreira, sem uma análise, sem um planejamento, em reduzir o preço da energia elétrica, não considerando o que poderia acontecer no curto, no médio e no longo prazo. Não é nem no longo prazo, é no curto, no médio e no longo prazo. Está aqui o resultado. Crise do setor elétrico já custou 105 bilhões de reais para o Tesouro Nacional, que nada mais é do que os impostos do nosso povo, que é pago com muita dificuldade e com muito custo. Mas as notícias negativas pós-eleição continuam. Está aí hoje, terça-feira, ontem, Folha de São Paulo diz: balança comercial tem o pior outubro desde 1998. Olha, vejam só, senhores e senhoras e deputados, 1,2 bilhões de saldo negativo da balança comercial no mês de outubro. Nós já chegamos a 1,9 bilhões de reais desse ano, de janeiro até outubro. 1,9 bilhões de déficit na balança comercial. Sabe o que significa isso? Significa que nós estamos sucateando as nossas indústrias. Significa que nós estamos comprando lá fora produto mais barato, porque aqui é muito caro produzir, e porque a indústria não tem incentivo, porque o juro é alto, porque a carga tributária é uma das maiores do mundo. Então nós precisamos rever o discurso da prática. Eu estou trazendo aqui apenas notícias que são números, que são fatos concretos. Por exemplo, a poupança do governo federal caiu de janeiro a setembro 0,5% do PIB. Ou seja, a poupança do governo caiu. E aqui diz mais: a renda per capita do cidadão brasileiro, a renda per capita, aquilo que foi propagado, que a população teve uma melhora na sua renda, caiu agora para 2014 0,6% na sua renda. Isso geral, a renda per capita do cidadão brasileiro caiu em 0,6%. Mas não é só de notícia ruim que nós vivemos após as eleições. Nós também tivemos uma notícia muito boa, que diz o seguinte, senhor presidente. Está aqui no Valor Econômico de hoje, quarta-feira, 5 de novembro. Lucro dos grandes bancos privados sobe 27% ao ano. Olha que maravilha, presidente. Nós temos os bancos aqui no Brasil aumentando os lucros. E quem é que paga esse lucro dos bancos? São as pessoas que estão endividadas, são as empresas que produzem, as empresas que geram renda, as empresas que geram emprego e que estão pagando um custo muito alto. E aí então, com esse 0,25% da taxa Selic a mais, o senhor pode ter certeza, senhor presidente, que vai aumentar até o final do ano muito mais o lucro agora no quarto trimestre dos bancos privados, em especial os grandes bancos. Eu acho interessante que o Banco Central anuncia que o juro do cartão de crédito, o juro do cheque especial, chegou a 186% ao ano. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.